verdinho lá, mas não tá gravando. Agora tá gravando. Tá, agora tá gravando. Então, vamos começar a aula de hoje, no 12. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, a gente falou da determinação da vazão, né, de um curso d'água. Super tranquilo, básico. O que acontece? O que é a determinação da vazão do curso d'água? Quanto que aquele curso d'água vai me fornecer de água? Simples assim, tá? Determinação da área da seção transversal, ou seja, a profundidade do meu local onde eu vou tirar a água. Determinação da vazão de poços e de açudes, né? Ou reservatórios. Ou reservatórios. O que acontece, pessoal? Relembrando esse esqueminha aqui. Nesse esqueminha aqui, a gente viu tudo que a gente precisava ver na aula passada. Então, eu precisava do quê? De uma trena, de um flutuador que é feito de garrafa PET, de piquete. Espera aí, que tem alguém. Uma corda. Pronto, coloquei todo mundo silencioso. Aí, pessoal, a gente tinha alguns cálculos lá, né? Que a gente faz, para descobrir qual que é a vazão, né? A quantidade de água que eu tenho disponível para minha irrigação. Porque não adianta nada eu imaginar um sistema lindo, maravilhoso, e na hora de irrigar, não ter água. Foi dinheiro jogado fora, né? Então, isso foi na aula passada. Na aula passada também, pessoal, a gente começou a falar sobre esse assunto aí. O conjunto motobomba, ou seja, que vai retirar a minha água do meu reservatório, do meu açude, onde é que seja, e levar para o meu sistema de irrigação. E tem uma função muito grande, né? Sem esse reservatório, ou seja, sem o reservatório, sem a motobomba, não serve de nada o sistema de irrigação. Então, eu expliquei o que era esse conjunto, né? O que era a motobomba. É um conjunto de peças ali que tem a função de quê? Sugar a água da fonte de origem, provocar uma pressão, ou seja, uma força, e enviá-la para o interior da tubulação, ou seja, para o meu sistema de irrigação. Então, a motobomba nada mais é do que retirar a água da minha fonte e levar para onde eu quero. E esse maquinário, essa motobomba, exerce uma força para dar pressão. Porque se também não tiver pressão, gente, o sistema não funciona. Não é mágica, né? Lembrando sempre que esse motor, ele pode ser elétrico ou a combustível, né? Deve ter potencial necessário para fornecer essa energia para o meu motor rodar e ele sugar essa água e mandar para o meu sistema de irrigação. Deixa eu ver se alguém... Tá tudo certinho. Conhecer o tipo de estação, né, para irrigação, a gente deve conhecer alguns modelos aí de estação de bombeamento, porém o mais usado é composta basicamente por quê? Por linha de sucção e o sistema de bombeamento e o recalque. A bomba mais utilizada é a turbo, né, tipo centrífuga, e ela possui duas partes principais, que é o rotor. O que o rotor faz? Ele impulsiona o líquido, ele causa essa pressão. Então, ele dá força para a água e para o sistema de irrigação. E o difusor? Difusor é o quê? É o que coleta o fluido. Ou seja, ele retira o fluido. Para quem não conhece, para quem não está familiarizado, esse é um conjunto aí de motobomba, tá?
que vai retirar a água do sistema. Deixa eu ver aqui, alguém perguntando. Os slides não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo? Não, estão só lá ligação e drenagem. Oxi! E eu já tô lá na frentão. Espera aí. Vou sair de novo desse slide aqui e começar de novo. Espera aí. Peraí. Vou achar vocês aqui de novo. Peraí. Tá aparecendo? Ué? Agora eu vi. Espera aí, pessoal. Vou abrir o meu aqui, porque eu tinha fechado. Tá no primeiro. Agora eu já estou no segundo. Passei para o terceiro. Continua ainda no... Vou colocar no modo... Mesmo estilo. Mudou nada, viu? Tá do mesmo estilo. Tá irrigação e drenagem. Só o início. Espera aí, eu vou... Mas, gente... Deixa eu colocar aqui no modo apresentação desse... Muda esse trem. Tá passando agora? Negativo. Então, vocês esperam aí que eu vou atrás de ajuda. Porque, para mim aqui, tá passando. Espera aí, eu vou pedir ajuda pro menino. Espera aí. Tranquilo. Clay, você tá... Avisa o Clay aí que tá entrando agora que eu vou lá pedir ajuda para a universidade, que a pessoa aqui não consegue, não. Espera aí. Agora vocês estão me vendo? Vendo os colegas? Tô vendo seu rosto. Tô vendo seu rosto, acho que tá certo, né? Vai de novo, espera aí. 1, 2, 3. Viu a primeira página de novo dos slides, não foi? Já chegou a ajuda, pessoal. Foi. Espera aí. Deixa eu tirar a câmera. Não tá passando os slides.
pessoal, voltei. Agora vocês veem, né? Normal a aula aí, bonitinho. Yes. Tá no segundo slide. Ah, agora tá certo. Fui pro terceiro, que eu falei do cálculo. Vocês estão vendo, né? Agora nós caminhamos essa vida nossa. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui alguma coisa que puxar. Sim. Tá mudo, Jesus? Deixa eu ver se... Não, eu já saí do mudo. Agora não é eu mais, não. Vamos lá. Continuando, né? Aí, vamos lá. Deixa eu só pôr os participantes aqui, se alguém me chamar para entrar. Vamos lá. Prontinho. Então, aqui nesse slide era um resumo da aula anterior. Não estava aparecendo, então tem esse resumo aí da aula anterior, que são todos os materiais necessários para a gente estar realizando essa medição da vazão, né? A largura, a velocidade que essa água corre, a profundidade do meu local onde eu vou retirar essa água, tudo a gente viu na aula passada. O que acontece? Além disso, na aula passada também a gente começou a falar do conjunto de motobomba, que nada mais é um motor que retira a água do lado e impulsiona essa água para o meu sistema de irrigação. Aqui está vamos dizer assim, a tradução do que é esse conjunto de motobomba. E aqui a figurinha, né, que exemplifica a motobomba mais utilizada no mercado. Continuando. Então, se alguém perguntar para você, mas qual a função da bomba? Lógico, empurrar a água da fonte para a tubulação até alcançar o último emissor do sistema, né? Até chegar lá no último emissor. Por quê? Para não haver falhas, né? Se eu tenho uma motobomba aí fraca para o meu sistema de irrigação, não vai irrigar tudo que precisa. Vai ter falhas. Isso é muito ruim, né? Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre a altura manométrica. O que é uma altura manométrica? Você vai falar assim, a altura manométrica daquela bomba. Gente, a altura manométrica nada mais é essa pressão necessária, a força que essa bomba tem que ter para bombear a água, né? Vencendo os desníveis. Por quê? O terreno, geralmente, ele está inclinado, certo? Geralmente, ele está o quê? A água está saindo daqui da onde é baixa e está subindo aqui para onde é alta. Então, eu preciso ter força para romper com essa topografia, certo? E ela é calculada em metros de coluna d'água. Quanto que essa bomba tem força para quebrar essa barreira? E a quebra dessa barreira é metros de coluna d'água. Quantos metros essa água consegue subir? É assim que a gente trabalha com a bomba, tá? E com isso a gente calcula a vazão dessa bomba. Mais um exemplo aqui, a gente tinha mostrado na aula passada, né? Um motor elétrico, uma bomba. Geralmente são isso que vocês vão encontrar a campo, tá? Não difere muito. E lembrando, pessoal, que nós estamos falando do quê? É caro. A motobomba, ela é cara. Né? Nada na irrigação é barato para se desperdiçar. Então, quando a gente pensa na motobomba, a gente tem que pensar na proteção dela. Então, ela tem que ter uma instalação que a proteja, tá? Ela precisa dessa proteção. E é uma instalação, né, com os demais equipamentos elétricos, protegida aí da chuva, da poeira, do sol, lógico, né? Nós estamos falando de coisa elétrica. É um risco você chegar a esse lugar que está molhado. Imagina, fiação com água. Boa coisa não vai ser. Então, tem que ser um local arejado, um local protegido, tá? Sem que fique pegando sol, chuva. E que essa também deve possuir uma boa iluminação. Por quê? Aí a gente não está nem falando, pessoal, do motor em si. A gente está falando da saúde da gente. Imagina uma casinha dessa de motobomba.
Um lugar úmido e escuro, no meio do mato. Você vai chegar lá, vai ter uma cobra. Você enfia a mão, a cobra te pica. Por isso que tem que ser um local iluminado, arejado e limpo. Não vai juntar trenheira nesse lugar. Se você junta trenheira nesse lugar, você está correndo risco do escorpião, de uma cobra, você está no meio do mato. Vai ter animais ali, tá? Então tem que se tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa que nós falamos na aula passada, pessoal, a forma que a bomba suga a água, né? Ela trabalha em duas situações, positiva e negativa, né? Do lado de cá, o meu lado direito, que é a mãozinha que a gente escreve, é uma sucção negativa. O que é uma sucção negativa? A água está no nível da bomba. Do meu lado esquerdo, né, a sucção positiva. Ou seja, o nível da água está abaixo, né, da bomba. Então, a bomba está retirando água do nível mais baixo. Essa é a diferença da sucção positiva e da sucção negativa. Certo? Então, vocês têm que saber. Por que vocês têm que saber isso? Devido do negocinho chamado escorva da bomba. Se alguém perguntasse para você, fulano, o que é uma escorva da bomba? A escorva da bomba, pessoal, nada mais é do que eu fazer o quê? Complementar essa encanação aqui com água. Tá? Quando estiver em sucção positiva, a bomba e a tubulação de sucção devem ser cheias periodicamente com água, antes do acionamento do conjunto de motobomba, que é um processo denominado escorva. Então, pessoal, por que isso daí tem que ser realizado? Senão a bomba não funciona, só isso. Às vezes ninguém liga lá, o trem fica rodando lá, mas a água não está subindo. Tá mesmo? Não, você não fez a escorva da bomba? E é uma coisa periódica, uma coisa diária. Toda vez que eu vou ligar meu sistema de irrigação, eu tenho que fazer isso. Toda vez, tá? Então, vai cair na prova, sim. O que é escorva da bomba? Isso daí vocês têm a obrigação de saber. Obrigação. Tá? O que acontece, Ana, se eu não fizer a escorva da bomba? A bomba não consegue sugar a água e jogá-la até a área irrigada, tá? Primeira coisa que também tem que ser feita é se não existe um vazamento da tubulação de sucção ou na entrada da bomba. Porque se tiver um vazamento ou uma entrada de ar, no meio do processo, acaba que você tem que fazer uma escorva. Isso não é legal, isso não é bacana, tá? Aí fala, para não fazer escorva é necessário de uma válvula de pé com crivo na entrada da tubulação, de sucção, que impede que a água, né, que fica ali colocada manualmente, escoa para a fonte d'água. Ou seja, essa água colocada, ela não vá para o reservatório, ela fica dentro ali da onde você encheu o reservatório. Então, são detalhes, pessoal, que às vezes a pessoa fala assim, ai, minha motobomba não está funcionando. Ela tá com defeito. Aí você leva lá, o cara te arranca o couro. É lógico, você é besta, quem é para você não aprender na aula? Então, a motobomba não tá funcionando, tá vazando essa água da escorva, olha essa pecinha aí, a válvula de pé, tá? Ela que não deixa essa água ir para o sistema onde você já vai sugar a água, certo? Então, assim, são detalhes. E para quem tem em casa, cisterna, funciona da mesma metodologia. Não sei se alguém aí em casa tem uma cisterna, que tem uma bomba que retira água. Às vezes você liga, tem água na cisterna e está funcionando. Aí você tem que abrir um negocinho lá, né, um parafusinho, uma rosquinha, encher de água, fechar novamente e ligar o sistema de bombeamento da cisterna para a caixa d'água ou para outro local. Bom, todo mundo fala assim, ai, gente, com qual potência, né, que eu vou comprar meu conjunto de motobomba? Você pode calcular.
Lógico que eu, como agrônomo do projeto, né, vai dar para você, ó, você precisa de uma motobomba de potência X. Isso vai ter mesmo, a gente vai passar para você. Mas vocês podem fazer esse cálculo caso vocês queiram. Então, a potência necessária ao conjunto da motobomba é o seguinte. Potência da motobomba, o PB lá, vezes o quê? O que é o quê? Vazão do meu sistema. Qual que é a vazão? Quanto de água o meu sistema utiliza? Altura manométrica ou carga. O que é a altura? Quanto que o meu terreno tem da minha motobomba até meu último acessório lá. Pode ser um gotejo, pode ser um microaspersor, um aspersor. Então, o meu último aspersor lá. Qual que é essa altura? Rendimento da bomba. E o rendimento do motor é diferente, tá, pessoal? O motor, ele tem uma função, a bomba ele tem outra. Então, assim, o meu motor pode ser mais forte que minha bomba, tá? Então, ele vai ter uma água a mais ali acumulada. Mas tem que tomar cuidado. Se eu compro um motor muito mais forte que minha bomba, geralmente eles vêm aliado. Mas vamos colocar que eu sou, assim, vamos dizer, gambiarrista. Ah, eu vou comprar um puta motor e vai sugar muita água. Aham, vai nessa. O que vai acontecer? A bomba ela não vai conseguir jogar água, você vai estourar tudo. Então tem que tomar assim, um pouquinho de cuidado, ter um pouco de noção das coisas, tá? Aí você pergunta para mim, mas uma bomba minha vai render quanto? Né? Vai trabalhar quanto? Depende, gente. É igual um carro, de marca para marca, tem um rendimento, de ano para ano, tem outro, tá? Então, assim, vai variar de acordo com o fabricante. E até mesmo da mesma marca. Lógico, tem a mesma marca pode produzir bombas classe A e classe B, né? Quem faz muito isso são cosméticos. É a mesma coisa. Como assim, Ana, cosméticos? A Natura e a Avó é de um dono só. A Natura é para a classe um pouco de poder aquisitivo mais alto, a Avó é para a classe de poder aquisitivo menor. Boticário, quem diz Berenice, é tudo um dono só. Quem diz Berenice é com poder aquisitivo menor e um Boticário com poder aquisitivo maior. A mesma coisa, tá? A mesma coisa. Como é que eu vou te falar? É bomba, tá? Tem o mesmo fabricante, ele faz para atingir vários níveis financeiros. Bom, sendo que entre os principais fatores de perda, né, o atrito entre a água e as partes internas da bomba. Quanto mais atrito ali tiver, mais você perde força, tá? Possíveis vazamentos, lógico, né? Tá vazando, tá vazando, tá vazando, você vai ter perda, tá? Vazamento, recirculação interna da água na bomba e as condições de funcionamento. Então, você tem que olhar a vazão do meu sistema é adequada para a bomba que eu tenho? Ou seja, a bomba que eu tenho é adequada para a minha vazão que eu necessito? A altura, né, a qual a bomba vai ser submetida, de quanto que ela tem que tirar água, né, dessa topografia e subir. Ela precisa de força. Quanto mais alto o final, mais força essa bomba vai precisar. É um motor elétrico ou a combustível? Certo? Também tem diferença, tá? De trabalho, lógico que tem. E vai variar, pessoal, do manual. Então, eu aconselho, eu tenho que comprar uma motobomba. Pesquise manual, tem todos na internet. Pesquisa em preço, tá? Varia muito isso, de fabricante para fabricante. E dentro do mesmo fabricante, veja qual que é as motobombas para classe A e para classe B, tá? Porque isso muda. Aí vocês me perguntam assim, tá, Ana?
Eu vi lá que eu tenho que comprar uma bomba fulana de tal. Por que você está me pedindo uma mais forte? Simples, pessoal. De acordo com cada cavalo da bomba, eu acrescento uma porcentagem, tá? Então, é o seguinte. Se a potência calculada da motobomba foi menor que 2 cavalos, você foi lá e fez o cálculo. Você sentou e fez o cálculo, você sabe qual que é a motobomba que você precisa. Então, eu falo para você, fulano, você vai precisar de uma motobomba de 2 cavalos. Você tem que acrescentar 30% nesse valor, tá? Você tem que fazer isso. Pra você trabalhar com folga, para você não trabalhar com sistema sob pressão. Você dá uma folga. Por quê? Raciocina comigo. Quanto menos cavalo tem uma bomba dessa, teoricamente, mais fraca ela é. Se você pressiona ela trabalhar demais, mais rápido ela vai dar problema. Mais rápido ela vai fundir, vamos dizer assim. Certo? Então, você calcula e trabalha com uma folga para você não sobrecarregar o seu sistema. Então, eu tenho aí a potência. Se eu falar para você comprar uma bomba de potência de 2 cavalos a 5 cavalos, você acrescenta mais 25%. Se no seu sistema eu pedir uma bomba entre 5 e 10 cavalos, você acrescenta mais 20%. Se a potência do seu cálculo estiver entre 10 e 20 cavalos, é uma bomba super grande, 15%. Agora vamos pensar que eu pedi para você comprar uma bomba para mim de 20 cavalos. Você vai acrescentar mais 10%, tá? Qualquer bomba aí, uma bomba de 30 cavalos, você acrescenta mais 10%. Para você trabalhar com folga, para você não sobrecarregar essa bomba. Quanto mais você sobrecarregar ela, mais rápido você vai precisar de fazer uma revisão nela. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, tudo tranquilo, né? Porque ninguém falou nada. Então, tá tudo tranquilo. Muito bom. Pessoal, outra coisa que temos é essa história aí, cavitação. Acontece em planta, igualzinho acontece aqui, ó, na encanação. É aquela entrada de ar que acontece no xilema. Vocês lembram quando eu expliquei o xilema para vocês? Que dá uma entrada de ar, esse xilema morre, não passa mais nada nem para cima nem para baixo, e a planta cria um desvio para levar a água da raiz até o topo. A mesma coisa essa encanação, só que a encanação ela não morre, ela não cria um desvio, ela para de funcionar. Com essa desgrama aí da cavitação. O que é essa cavitação? Cavitação, pessoal, é a formação, né, de bolhas na entrada da bomba. Acaba que a bomba, em vez de absorver água, ela absorve o quê? Ar. Tá? Para ser mais preciso, na entrada ali do rotor. Tá? Por que isso acontece? Porque tem uma redução da pressão da água que iguala a pressão do vapor do líquido, estando em temperatura constante. Ana, boiei, não entendi nada. O que acontece? Quando há a sucção da água, ela gera uma movimentação. Todo mundo sabe. E essa movimentação, ela gera borbulhas. Se a pressão da saída da água está baixa, essa borbulha não vai passar pouquinha, ela vai acabar acumulando e passando muita, tá? E acaba que forma uma bolha maior. É o que dá para ser visto aqui, ó. Foi entrando água, entrando ar, perdão, as bolinhas foi passando e foi acumulando aqui. Aqui onde está branco é ar. O que acontece? A água não passa. Então, a cavitação também faz com que a bomba, né, pare de funcionar. Então, essas bolhas se expandem com o tempo e bloqueiam por completo a passagem de água. E esse problema, pessoal, é identificado em bombas que estão sujeitas a uma sucção deficiente, né? Seja por alteração nas características originais do projeto. Aí eu mandei você comprar uma bomba de 20 CV. Tava caro, você vai lá e compra uma de 15. Parabéns para você, fez cagadinha, tá?
ou seja, por falha no dimensionamento ou na escolha da bomba. O vendedor te empurra uma bomba, eu falo que você compra a bomba, tal. O vendedor, não, leva essa, é a mesma coisa. Uhum. É igualzinho às bombas é tudo igual. Nossa Senhora, não é tudo igual, gente. Tá? Então, a escolha... Então, tem fatores externos também, tá? Não é só o fato da bomba que faz isso. Algumas dessas bolhas acabam caminhando para dentro da bomba, onde elas explodem, né? Criando uma bolha maior que gera uma pressão própria. E o que acontece com isso, pessoal? Pode ser que pare de puxar água, ou pode ser que rebente seu sistema, tá? Ela acaba com o sistema interno da irrigação. Quando eu digo equipamentos internos, pode ser da própria bomba ou do sistema de irrigação. O que acaba com o sistema de irrigação e encanamento de casa também é quando vocês desligam a torneira e a encanação dá um baque. Principalmente assim, quando igual, como é que eu vou explicar? Eu tenho bomba em casa, eu já tive cisterna, hoje não tenho poço, mas quando eu tinha bomba de cisterna, quando eu desligava a sucção de água, o meu encanamento dava um baque, dava um saculejo. Esse saculejo na encanação ou no sistema de irrigação é hiper mega prejudicial. Com o tempo, causa danos no encanamento. Isso é terrível, tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, porque esse solavanco que o sistema de irrigação tem, tá? Pode-se identificar a ocorrência de cavitação quando, após o acionamento do conjunto, o sistema de irrigação não funciona. Então pode ser escorva, você não realizou a escorva, ou cavitação. Entrou ar que os aspersores não conseguem nem girar. E é o que eu falei, as vibrações anormais da bomba. A bomba, ela vibra, não só a bomba, como todo o sistema de irrigação passando ar. Isso é terrível. Outro fator também é a qualidade físico-química, ou seja, qual que é essa qualidade física e química dessa água? Nós temos compostos químicos que fazem essa água ter mais bolha. E aí? Não é interessante para a gente, né? Igual, compostos químicos que geram gases. Em grande quantidade, vai gerar uma cavitação não só dentro da bomba, como também no sistema de irrigação, podendo até romper ele, tá? Porque a água, pessoal, ela passa pelo sistema, ela escoa, ela segue uma direção. Lógico, a quantidade de água necessária, também se for em excesso, ela estoura o sistema. Já o ar, ele não tem essa fluidez da água. O ar, ele não flui igual a água. Ele costuma se prender no lugar, então fica difícil, tá? Então, esses gases resultam na formação de bolhas, mesmo que a pressão da sucção não atinja a pressão de vapor, ou seja, vai gerando bolha, mesmo que a sucção não esquente tanto e não gere mais bolhas, tá? Então, a cavitação é bolha, que entra no sistema de irrigação e causa vários e vários prejuízos. Muitos prejuízos. Ana. Oi? Ana. Tô ouvindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Tem como... quando... Acho que meu áudio está cortando. Não tá me tá ouvindo? tão alto. Acho que não tá. Eu vou escrever no chat. Acho que eu não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Quando eu abrir meu áudio aqui, não dá para te ouvir. Ah, tá. E agora, você consegue me ouvir bem? Tô ouvindo perfeito. Ah, sim. Não, a minha pergunta é, quando acontece essas entradas de ar, tem como a gente evitar que esse ar chegue até os espessor ou até outro meio de irrigação? Tipo assim, quando eu vou pela uma coisa simples, tá acontecendo, deu uma entrada de ar na encanação aqui da minha casa.
A máquina ela é ligada direto na torneira que vem da rua, né? Certo. Aí eu pego e desconecto da minha máquina lá da torneira e tiro e deixo sair todo aquele ar para fazer a conexão novamente. Tem como fazer esse processo dentro do sistema de irrigação? Sim, depende de como você montar teu sistema. De acordo, lógico, com o financeiro e tudo mais. Nós temos, deixa eu pegar aqui, quer ver um slide que eu vou te mostrar. Peraí. Só um minutinho que eu vou pegar aqui para te mostrar. Aqui, ó, quer ver? Aqui. A água foi sugada, né? Ela passa por A água foi sugada, passa pelo motor para dar pressão, né? Para jogar essa água. Se der entrada de ar, dependendo aqui, se o seu sistema de irrigação tiver um registro, alguma coisa, dá para retirar esse ar. Caso não tenha esse recalque, alguma coisa do tipo, você tem que ir ou esperar sair, igual a gente faz em casa, que a gente abre as torneiras e espera sair, ou dar uma desconectadinha no começo da linha, porque tudo lá é conexão. Então, você pode dar uma desconectada e deixar esse ar sair. Você pode fazer isso também. Se você perceber que deu entrada de ar, você pode desconectar. Mas a bomba vai te dar sinais, tá? Que ela deu entrada de ar. Aí ou você entra com a água, igual você faz a escorva, né? Até esse ar sair. Ou você espera o sistema sair o ar todinho, que demora um pouco. Ok? Me ouve? Ok, obrigado. Nada. Deixa eu só responder uma aluna aqui que me perguntou um negócio aqui. Só respondendo uma aluna. Espera aí. Pronto. Responde o aluno. Continuando, pessoal, eu trago aqui alguns motivos, tá? Problemas possíveis do mau funcionamento da bomba. A bomba não quer bombear. Em casa, você tem uma bomba, ou na sua chácara, ou no campinho de futebol que você joga, a bomba não quer funcionar. Primeira coisa, ela está escorvada? Não sei. A rotação do motor. O motor trabalhou tanto, gente, ele vai ficando fraco. Então, a rotação do tempo está baixa, né? Ele não tem força, esse motor. Ou a bomba até funciona, mas a altura que essa água tem que subir é maior do que a calculada ou do que a bomba que você comprou. Certo? O rotor pode estar entupido. Você não colocou um filtro onde você tinha que pôr. Ela foi sugar água, pá, entupiu o rotor. Básico assim. O rotor pode estar rodando em sentido contrário. Problema também. A tubulação de sucção pode estar o quê? Obstruída, né? Entrou lá, você pôs ela para sugar água do rio. Teve uma chuva muito forte, muito cabulosa, e aquela onde suga a água tem um pedaço de tronco, alguma coisa que não deixa a água subir. É um dos motivos. A bomba está bombeando pouca água. Entrada de ar, né? Ela não conseguiu sair aquele ar do sistema. Novamente a rotação, a altura, o rotor também parcialmente obstruído, ou seja, quando ele obstrui tudo, não vai água. Parcialmente vai pouca água. A válvula de pé pode estar obstruída, né? O que é a válvula de pé? É aquela partezinha ali onde não deixa a água que eu faço a escorva voltar para o sistema, né?
e o nível da água tá pouco. Você não foi lá e você não olhou, tá naquela época seca, desgramada. Você não foi lá e não olhou. Tem pouca água no meu reservatório, eu tenho que descer a bomba e esperar o nível de água meu subir, tá? A pressão da minha água tá baixa. Primeira coisa que você tem que fazer, eu fui lá no meu último aspersor, vi que tá chegando pouca água. Eu tenho que vir, pessoal. Deus da linha de sucção olhando se não tem vazamento. Porque às vezes minha linha de sucção tá com vazamento que não deixa a água chegar. Novamente, rotor rodando em sentido contrário, altura maior do que a bomba alcança. Materiais estranhos no rotor, anel de desgaste desgastado, a ração boa para gatos, ruído. aí já separar os demônios. Isso aí quando a bomba já foi muito utilizada, tá? Ela começa pegar uma sacola para a mãe e alguns irmãos e a água levar lá nas lautas, na frente dos irmãos, já soltando a poeira. Sistema, porém está tendo perda. O que acontece? Está tendo perda, né? Eu tenho que dar uma olhada na minha linha de sucção, se não está havendo entrada de ar. A válvula de pé avariada, aquela válvulazinha que eu ponho lá no final do meu sistema, onde eu faço a escorbe, essa água não escorre. Às vezes, com o tempo, ela estraga. Entrada de ar pelas juntas. Vazamento na linha de sucção. Nível de água abaixo. E a aspiração, a sucção da água pode estar alta demais. Tá? Também pode acontecer. A bomba está sobrecarregando o motor. Eu estou sugando mais água do que meu motor consegue empurrar. Então, está entrando muita água. É igual um coração trabalhando sobrecarregado. Chega muito sangue, sai pouco ali no coração e o trem está funcionando. Então, tem algumas coisas. A altura é menor do que informado e calculado no projeto. O diâmetro do rotor pode estar maior que o necessário. Rotor obstruído. Um desalinhamento. E também a gente tem que ficar de olho nos rolamentos gastos, tá? A bomba está trepidando muito. O que é trepidando muito? É quando está pulando lá. A bomba está pulando 12. Nossa! Você parece um touro bandido da bomba lá no chão. Escorva. Tá vendo que tudo, pessoal, morre na escorva, na entrada de ar? Então, qualquer problema que estiver na bomba, primeira coisa que vocês vão imaginar é escorva. Segunda, entrada de ar. Depois vocês começam a imaginar outras coisas, tá? A válvula de pé também tem todos os fatores. Rotor obstruído. O eixo pode estar empenado. Girando fora do centro. E os rolamentos enferrujados ou não lubrificados. Então, tem que ficar de olho quando ela começa a trepidar, são esses fatores. E a bomba está superaquecendo. A bomba está lá, você chega perto e o bicho parece que está pegando fogo. Novamente, escorva, ar dentro da bomba, desalinhamento externo, aí a gente tem que levar com a retífica. Além dos rolamentos podem estar gastos ou faltando lubrificação. Então, pessoal, deu defeito? Dá uma olhadinha aí e começa a fazer assim, o que pode ser antes de vocês levarem para arrumar, tá? Porque às vezes o cara enfiar a faca no seio é uma coisa tão idiota, tá? E a bomba ela dura bastante tempo se usada de forma correta. É cara, mas dura, tá? Aí, pessoal, agora nós terminamos a aula que era da semana passada hoje, e agora nós vamos começar um novo assunto. Ele é até mais animadinho do que esse que nós estávamos trabalhando. Nós vamos falar de drenagem agrícola. Basicão aí, drenagem agrícola. Né? Nós entramos na última etapa aí do nosso curso, que é irrigação e drenagem. Como falta 6 aulas para acabar o curso,
né, nós vamos falar de drenagem. Lembrando que as duas últimas é revisão e um teste antes da prova, para vocês testarem como vocês estão. Então, vamos começar aí. Drenagem agrícola, certo? Qual que é o objetivo da drenagem? Perdão, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo dessa parte, né, do curso? Primeiramente, conceituar drenagem agrícola. Vocês têm que entender o que é isso. Então, vamos entender o que é a drenagem agrícola. E conhecer a importância, né? Porque se ela não tem importância, para que você vai estudar ela? Identificar os tipos de drenagem. A gente tem que saber quais são os tipos de drenagem agrícola que existem, tá? E conhecer os tipos de drenos e materiais drenantes. Então, vai ser o objetivo dessa parte aí, né, do curso que começa hoje, tá? Bom, pessoal, a drenagem agrícola, por que ela existe? Simples. Porque existe algumas áreas que podem ser destinadas à agricultura que estão em condições desfavoráveis à drenagem natural. Ou seja, eu tenho uma área, essa área minha pode servir para agricultura, porém ela causa o quê? Um acúmulo de água. E esse acúmulo de água, a gente sabe que tem algumas plantas que não suportam isso. Se eu tenho essa área que ela está apta a ser agricultável, porém ela não tem essa drenagem, né, natural, esse escoamento natural, eu posso fazer esse escoamento artificialmente e tornar essa área produtiva, tá? Pessoal, não é que eu vou lá, vou pegar uma área de preservação ambiental, que é um alagado, muitas das vezes, e vou desmatar e vou fazer uma drenagem ali, vou plantar e falar, não, essa área é agricultável. Não. Tem áreas, pessoal, que naturalmente ou o lençol freático é alto, ou seja, o lençol freático está próximo ao solo, ou essa área já foi totalmente compactada. Eu fiz o manuseio dessa área erroneamente, né? Eu errei. E o que aconteceu? Eu compactei essa área. Como eu compactei essa área, quando chega na época de chuva e chove muito, o que acontece? Essa água empoça, porque ela não consegue escoar mais. Eu vou perder essa área? Não. Não vou perder essa área. Eu vou fazer o quê? Um processo de drenagem. Tá? Então, é por isso que existe a drenagem. Isso, a água não desce, ela não consegue escoar, ela não consegue descer, a terra não consegue absorver ela. Então, é isso que acontece. A gente força esse escoamento. Então, a drenagem é isso. É retirar essa água empoçada de uma área a qual eu possa usar na agricultura, não é qualquer área também não, tá, pessoal? Vocês não vão sair secando nascente aí, não, e falar que foi a louca do cabelo azul que ensinou isso vocês para vocês, não. Cada caso é um caso, tá? Tem que pensar muito bem nisso. Remoção, conceito de drenagem, né? É a remoção natural ou artificial do excesso de água que se encontra no solo ou sobre o solo. Essa água não precisa estar o tempo todo ali por cima, não. Ela pode ser um solo mais úmido. E o excesso de água, né, está associado a um deficiente arejamento das raízes. Ou seja, não é toda planta que suporta o excesso de água. Isso aí, a maioria de nós sabe. Não são todas as plantas. O que acontece, pessoal? Então, a drenagem, ela é definida como sendo um processo de remoção do excesso de água dos solos aplicados pela irrigação ou provenientes da chuva. Então, eu tenho um pivô central. Por algum motivo, eu fiz um manejo errado ali com o maquinário e eu percebi que em alguns locais da minha área está empoçando água. Então, eu tenho que fazer essa drenagem. E eu tenho um sistema de irrigação. Eu posso deixar essa água empoçar? Não, senhor. Nem no sonho. Primeiro, você vai prejudicar a planta.
Segundo, que até para a saúde humana isso faz mal. Você não pode deixar água empoçada para criação aí ou de um excesso de mosquito ou de caramujo. Então, você também tem que raciocinar e ter noção do que você está fazendo. Então, o que acontece? É remover esse excesso proveniente da água, da irrigação da chuva, de modo que o solo tenha condições de areação, estruturação e resistência. Porque também não adianta fazer uma cagada, uma merda, né? E acabar com a estrutura desse solo. Não resolve. Ou esse solo não tem mais resistência, né? Então, também para mim não resolve. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer nesse caso aqui. Então, pessoal, a drenagem agrícola, por que ela tem que ser realizada para retirar o excesso de água? E quais são as causas desse excesso de água? Alta precipitação ou alta quantidade de água na irrigação, tá? Ou minha área está no local onde está havendo chuvas excessivas e esse solo não consegue drenar essa água que chove excessivamente. Ou a quantidade de água que eu utilizo para minha irrigação está causando acúmulo. Tá, mas peraí. É um erro do sistema ou é um problema do meu solo? Porque se for um erro do sistema, tá fácil resolver. Eu refaço os cálculos. Agora, se for um problema do meu solo, por que eu não posso refazer os cálculos? Porque minha planta tem uma coisinha chamada evapotranspiração. Se eu preciso jogar tantos litros de água naquele solo para que minha planta sobreviva, né, e se desenvolva, cresça e produza, se eu jogo menos, eu vou ter que jogar com maior constância, eu tenho um gasto maior energético, ou mesmo que eu não comece a trabalhar com maior constância, mas eu só reduzo a quantidade de água. Então, não irriga, meu filho, você está jogando dinheiro fora. Se você não vai colocar a quantidade de água que a tua planta precisa, porque teu solo está com problema de encharcamento, então você tem um sério problema. Você vai acabar com o seu solo e você não vai satisfazer sua planta. E você só está gastando energia. É isso, tá? Elevação do lençol freático. Ou meu solo tem um lençol freático raso. O que pode acontecer também. Se é um lençol freático raso, tem solução? Tem solução. De forma diferente quando é por excesso de chuva e esse solo ele está compactado. Então, cada caso é um caso. Vocês têm que aprender a identificar qual é o caso e qual drenagem será feita. Porque não é tudo igual, não. Tem muita, muita diferença. A gente sabe, pessoal, que o excesso da água sobre o solo e a cultura causa alguns danos, né? Eu tenho um excesso de água, então, naquela área. Primeira coisa que eu vou ter, diminuição da aeração do solo. É um dos efeitos do excesso de água. Se diminui a aeração, o que é a aeração? O ar. O ar que está no meu solo. Primeira coisa, eu já sei que minha planta vai morrer. Se minha planta não morrer, ela vai ter uma deficiência de parte radicular. Está aqui, ó, na figura anterior. Está aí. Onde o lençol freático é mais alto, minha raiz não desenvolve. Onde o lençol freático é mais baixo, eu tenho um desenvolvimento maior de raiz. Por quê? Porque tem ar, tem aeração, tem como a minha raiz desenvolver. Certo? Diminuição das condições de tráfego da máquina. Lógico, vocês estão vendo mecânica agrícola agora. Eu acho que vocês já estão cansados de saber que dependendo da umidade do solo, você não pode entrar com maquinária agrícola. Agora tem uma área que só vive encharcada. Eu vou trabalhar nela que jeito? Me explica, raciocina. Então, quanto mais eu tenho
né, de encharcamento numa área, menos eu vou poder trabalhar nessa área. Muito menos. Não é qualquer maquinário que pode entrar. Não é toda a época do ano que esse maquinário vai poder entrar. Então, acaba que me atrapalha e muito. Diminuição das atividades dos micro-organismos afetando a fixação de nitrogênio. Bom, vamos lá. Se eu falto ar, eu não tenho desenvolvimento de micro-organismos aeróbicos. Aeróbicos é que necessita de ar. Mas eu tenho o quê? O desenvolvimento de micro-organismos anaeróbicos. Nessa palavra é não. Não necessitam de ar. Tá. Quem são os micro-organismos que não necessitam de ar? Né, os anaeróbicos. São os micro-organismos responsáveis pela fermentação. Fermentação de cerveja, fermentação do caldo de cana para virar cachaça. São feitos por organismos anaeróbicos. Tá. Se eu tenho um solo, ele está encharcado e começa a crescer organismos anaeróbicos. Tem cheiro de podre, de enxofre, tá? É legal para a planta? Não é. Nem um pouquinho. E muito menos para as plantas que necessitam de um alto teor de óxido de nitrogênio, como a soja, né? Tem que raciocinar. Então, se eu tenho uma área alagada, eu já sei que ali os micro-organismos vão lá embaixo. E micro-organismos benéficos. Aumenta os riscos de salinidade e sodicidade. Isso a gente já viu lá no comecinho da disciplina. Esse lençol freático raso ou um excesso de água sobre o solo. Os sais que estão ali vão descer. Se está sob aqui, e é um solo que não tem drenagem, esse sal faz o quê? Ficar na superfície. Ou se eu tenho um lençol freático raso que sobe, aí ele desce. Quando ele desce, ele não leva esse sal novamente. Aí vem o solão, bate o solão ali, fica até aquela camadinha branca sobre o solo, né, de sal. Lógico que isso aí é em regiões praianas, né, onde tem praia e tudo, tá mais próximo do oceano, mas acontece, tá? Aumenta a incidência de certas doenças, com certeza. Então, esses são os efeitos do excesso de água sobre o solo e a cultura, tá? Aumenta o excesso de doenças. Doenças principalmente de fungos e bactérias nas raízes das plantas, tá? E também pode atingir, sim, as folhas. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, né? Tudo tranquilo? Todo mundo sobrevivente aí? Excelente. O que eu quero? Manda presença aí no chat. A gente terminar... Não, tá cedo, né? 10 horas. Peraí. Peraí, não vou terminar a aula antes, não. Continuando. Eu vou terminar 10 minutinhos mais cedo, mas ainda falta 20. Então, continuando, tá? Mas já pode mandar a presença lá no chat. Falta um, professora. Hã? Falta 1 minuto. Peraí. Tem alguma coisa? Não, meu filho, a aula é 10h10. Tá faltando 20. Eu vou terminar 10 horas a minha aula. Peraí. 10 horas eu paro. Continuando. Quais são os benefícios, né, da drenagem? Se eu vou fazer a drenagem, lógico que eu quero melhorar alguma coisa, né? Primeiro, incorporação de novas áreas para plantio. Foi o que eu falei. Eu tenho uma área que fica lá no Cu do Judas. Lá na minha terrinha, lá, ela é agricultável. Só que ela me dá problema em certas épocas do ano. Tá? Não é APP, nem nada, mas ali ela me dá problema. Se eu faço uma boa drenagem, é lucro. Tá? Porque eu vou incorporar essa área para um plantio novo. Eu vou acabar que eu vou ganhar dinheiro. Para mim é excelente. Aumento da produtividade agrícola. Lógico e óbvio. Mesmo eu
sendo teimoso, né, plantando nessa área, a qual minha irrigação, a minha drenagem é falha, né, eu tenho um acúmulo de água, essa água chega bem próxima às minhas raízes e elas me desenvolvem. Se minha planta está com problema com alagamento e eu dreno essa área, eu retiro a água dessa área, excelente para mim. Eu vou aumentar a minha produtividade. Isso é ótimo. Melhoria das condições sanitárias rurais, por evitar a proliferação de mosquitos e outros causadores de doenças aos homens e animais. Total, eu não falei que o acúmulo de água causa doenças? Se eu faço a drenagem dessas áreas, eu aumento o quê? A sanidade dessa área, né? Os animais passam a se beneficiar, até o próprio homem, né? Que diminui a proliferação de doenças, tanto para os animais, para os homens e para as plantas. Por isso que é excelente a drenagem. Aí eu venho e pergunto para vocês, como se divide a drenagem agrícola? Porque vocês viram que tem várias formas de alagamento. Tem o que vem por baixo da terra e tem o que vem por cima. Tem uma que é causada pelo lençol freático. Tem outra que é causada porque o solo não consegue drenar a água. Então, são duas formas diferentes de acúmulo de água. Então, a drenagem agrícola, ela pode se apresentar de alguns tipos, né? E de acordo com o objetivo do agricultor. Também tem a questão financeira, tá? Então, ela é dividida de acordo com as categorias aqui. Drenagem superficial visa a remoção do excesso de água da superfície do solo ou piso construído. Essa do piso é boa. O IF tem um exemplo muito bom em relação a isso. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando a Perdigão foi instalar aqui em Rio Verde, o que acontece? Ela instalou uma granja de estudo do IF Goiano, numa área que o IF tem lá no meio do pasto, tá? Para quem pegar aquela estradinha aqui que passa na porta do IF de terra e continua reto, aquela BR ali, vocês vão passar por uma granja, uma só, uma unidade só, lá construída. Não sei quem construiu, o retardado, o demente que construiu ali, não fez uma avaliação do solo. Construiu. O que acontece? Por que está desativada hoje a granja estudo do IF? Simples. Eles me construíram essa granja em cima de uma nascente. Não sei quem foi o filho do ego retardado que fez isso, não. Gente, o galpão, com todo o piso, ele infiltra a água. Infiltra. Se chover muito, inunda a infiltração. Chegou num ponto que não tem criação lá por causa disso. Mais retardada ainda é a pessoa que não faz uma drenagem para reaproveitar aquela área. Já começou a merda quando fizeram lá, não viram que estava próxima, em cima da nascente. É bem próxima ou bem em cima de uma. Eu tinha um plantio lá perto e até minhas plantas alagavam em determinadas épocas do ano. Então, é um lençol freático raso, próximo à nascente. Está tudo desativado, o galpão de aula. Por quê? Porque tem seres humanos que não têm a capacidade de ir lá e fazer o quê? Uma drenagem naquela área. Se fizer uma drenagem naquela área, para o excesso de água dentro do galpão. Então, às vezes, vocês têm um curral, até mesmo em casa, né? Construir minha casa, está dando uma infiltração de baixo para cima. Faz uma drenagem. Então, visa a remoção do excesso de água da superfície do solo ou até mesmo de um piso já construído, tá? Às vezes você constrói algo para os animais e você vê que você fez uma construção errônea, né? Ali inunda.
faz uma drenagem, resolve. Drenagem subterrânea ou profunda, já visa a remoção do excesso de água do solo até uma profundidade determinada. Então, é uma drenagem que vai tirar a água da onde? De baixo do solo, tá? Das camadas subsuperficiais. Então, eu tenho a primeira drenagem aí, que é uma drenagem superficial, né, da superfície. Essa drenagem, ela escoa as águas que se acumulam na superfície do terreno, impedindo que ela infiltre. Se eu tenho um solo raso, essa água fica ali em cima e não vai filtrar, eu tenho que tirar ela. Então, eu faço esses drenos, né? Eu escoo essa água, eu obrigo essa água a escoar. Então, essa é uma drenagem superficial. Drenos abertos, nós vamos aprender sobre eles, tá? Excesso de precipitação ou de água de rega. Então, se eu tenho um excesso de chuva numa área, e essa chuva, ela acumula no meu solo, eu vou fazer que tipo de drenagem? Dreno aberto. O que é o dreno aberto? Esse aqui que vocês estão vendo nessa figurinha. Eu simplesmente faço um rasgo no solo. Parece idiota, gente, mas isso resolve que é uma beleza. Só que para mim fazer esse rasgo no solo, né, esse caminho qual a água vai passar, eu preciso de regularizar meu terreno. Como assim, regularização do terreno? Ele não pode ser todo desconjuntado. Ele tem que ser um terreno o qual está mais plano, tá? Necessita da abertura das valas, que são esses rasgos no chão, a limpeza e o alargamento ou aprofundamento onde a água vai passar. De tempos em tempos, eu tenho que reabrir essas valas, tá? De tempos em tempos, eu tenho que abrir a passagem dessa água. Então, pessoal, deixa a presença aí, a aula termina aqui agora, tá? Qualquer dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se não, boa noite a todos, bom descanso. E era isso a aula de hoje. Professora, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Sobre o alagamento, isso vai por região ou influencia também no tipo do solo? Não entendi. Pergunta de novo. Sobre esses alagamentos que acontecem às vezes no solo, isso depende do tipo do solo ou vai mais das regiões? Dos dois. Tem solo que é propício a alagar. Tem solo que é natural ele alagar. Um solo jovem, um solo que está formando agora, que não tem profundidade, que só tem um horizonte A e B, vamos colocar assim. Ele vai alagar com facilidade, porque tem um pouquinho de horizonte A, um pouco de horizonte B e o C é a rocha. A rocha não infiltra. A rocha ela vai ser um empecilho para a água passar. Então, nesse caso, é o solo, a formação do meu solo. Agora, a outra pergunta sua é se é de região. Sim, raciocina comigo. Eu tenho um solo que, na minha região, ele tem um lençol freático raso. Aí já é da região. Não é culpa do meu solo. Eu posso ter um solo antiguérrimo, um solo velho, velho, velho. Só que o lençol freático daquela região, ele é alto. Qualquer chuva ali vai alagar. Então, assim, pode ser por tipo de solo, pode ser por região e pode ser também por manejo. Aí o manejo inclui assim, meu solo é excelente, tem profundidade. Eu não tenho lençol freático raso. Porém, eu compactei esse solo. É uma pastagem que está degradada. Pastagem é um ótimo exemplo. Pastagem degradada.
É um solo que já está compactando. É um solo com lençol freático bacana, só que eu compactei. Essa água não vai infiltrar. Nem as plantas estão desenvolvendo ali. Aí, nesse caso, também é para o manejo. Foi um manejo errôneo até que eu estraguei minha área. São essas 3. Ok. O vizinho lá da minha mãe, ele fez uma drenagem essa abertura de valas, né? Ele fez no brejo. Sempre falando, eu pensava que não ia dar certo, porque eu não tinha conhecimento. Só que aí ele fez de um lado e outro para poder abrir a estrada para descer até a casa dele. E funcionou bem. Funciona, gente, é igual você falou, a gente um rasgo no chão, vai funcionar. E funciona. Funciona muito bem. Aí na próxima aula a gente vai ver que tem vários tipos de drenagem. Vários. Ok? Não, então, certinho. Até mais. Até mais. Bom descanso para vocês. Até mais. Obrigado, para nós. De nada. Boa noite.